Tendo aqui nossa aula de preparação para o concurso CFO, tanto PM quanto BM, porque as aulas de hoje são específicas, na verdade são para as duas, né, provas. Raciocínio lógico, ainda há pouco já concluiu a aula, o professor Russo. Agora comigo, língua portuguesa. Então, as nossas aulas de hoje, claramente, são as aulas decisivas para o concurso. São 15 questões de língua portuguesa e 15 questões de raciocínio lógico. São 30 questões. E claramente, não é, essas 30 questões serão decisivas. Por quê? Porque, sobretudo na língua portuguesa, existe muita falência de nota. Tanto é que as médias indicadas em relação aos concursos equivalem a 60%. Como assim? Quer dizer que os estudantes, quando eles estão trabalhando a condição da prova, eles não acertam 100% das questões. Eles acertam 60%. Ou seja, das 15 questões, fica ali uma média de 7 a 8 questões corretas. E isso quer dizer, então, que são perdidas 8, 7, 6 questões. O nosso objetivo aqui é que você não fique na faixa de 8 questões, mas acerte acima 9, não, mais acima 10, mais 11, 12, acerte as 15 questões. Porque, veja bem, se a média acerta em torno de 8 questões, e essa média não é minha opinião, isso são estatísticas da própria banca FCC. O acerto de questões da língua portuguesa da banca Fundação Carlos Chagas é sempre em torno de 60 questões. Então, a prova de português, as pessoas acertam 60% das questões, correto? Então, das 15 questões para a prova CFO, então estima-se que os candidatos acertarão em torno de 8 questões. Então, se eu acertar 9, eu estarei acima da maioria. Um pouco acima, bem pouquinho. Se eu acertar 10, estarei bem mais acima. Se eu acertar 11, estarei mais acima. 12 questões, bem mais acima. 13 questões, mais. Por quê? Porque a maioria vai estar lá em 8 questões. E eu estou aqui em 13. Essa diferença aí de 5 questões me posiciona muito acima da classificação. E se eu acertar 14, certo? Já são 6 questões de diferença, me coloca mais acima. Agora, se eu acertar 15, serão 7 questões de diferença. Ou seja, a maioria vai estar lá em 8 questões, a maioria, e eu estarei aqui em 15 questões. O que me separa da maioria para a posição dos acertos são 7 questões. E estas 7 questões farão toda a diferença, toda a diferença. Então, isso é uma estratégia, isso é uma forma de você estabelecer critérios para aperfeiçoar a sua classificação e garantir a sua aprovação. Então, a língua portuguesa e o raciocínio lógico, eles serão imprescindíveis na sua preparação, respeitando todas as outras frentes, todas, claro, não desmerecemos nenhuma, história do Amapá, geografia do Amapá, constitucional, administrativo, processual penal paramilitar, penal militar, direitos humanos paramilitar também, assim como noções de direito para o bombeiro, a gestão pública para o bombeiro também. Então, todas são imprescindíveis, mas há um diferencial aqui na língua portuguesa e no raciocínio lógico. Vamos lá, então. Vamos trabalhar hoje exatamente o aspecto que envolve a condição gramatical. Nós vamos propor hoje 3 questões, certo? Lembrando que o nosso trabalho aqui é um trabalho que se refere à chamada o estudo reverso, o chamado, quero dizer, estudo reverso, ou seja, é da questão para o conteúdo. Então, nesse caso, eu vou trabalhar com vocês aqui 3 questões, sendo que as 3 questões, 2 são de interpretação, na verdade, uma interpretação, uma ortografia e a outra uma análise gramatical, tudo bem? Olha só, a interpretação da banca FCC, da Fundação Carlos Chagas, é uma interpretação diferenciada. E, atualmente, nesse momento agora, 2025, a banca está com uma interpretação bem interessante. Nós acessamos isso porque a gente, claro, né, trabalha, investiga. O grande segredo do concurso não é você ficar olhando para as provas passadas. Até porque a FCC não tem tradição em provas de carreiras militares. CFO é uma expertise da banca FGV. A FGV tem toda a expertise na preparação para o CFO. A FCC não tem essa expertise. Mas a gente olha para o banco de dados, olha para o que a banca produz, a gente tem acesso, a gente consegue investigar.
e percebe quais são as novidades que a banca está criando neste momento. Então, você está aqui conosco no desafio, Meu Desafio EAD. Se inscreva no nosso canal, faça parte da nossa comunidade. Se, você quiser mais ainda, preencha o Forms, o formulário, se matricule, aí você vai receber todos os materiais, apostilas, slides, terá acesso integral a todo o nosso material. Se só assistir às aulas pelo YouTube, você só tem acesso às aulas. Mas se você se inscrever, se matricular, aí você tem acesso a todo o material lá na nossa sala de aula virtual, que é a Google Classroom. Aí, para ter acesso a Google Classroom, você tem que ser nosso aluno inscrito no nosso sistema. Nesse caso, então, vamos às nossas questões de hoje. A primeira questão é uma questão de interpretação textual, tudo bem? Diz assim, olha, no artigo, acompanha na tela aí, no artigo 231 da Constituição Federal, CF, não é? Está registrado: são reconhecidos aos indígenas sua organização política e social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Mediante as propriedades e sentidos, pode-se inferir que esse artigo não contempla a garantia a. Da alimentação típica dos indígenas, b. Do registro histórico dos nativos, c. Da preservação das danças e ritmos dominantes, d. Do sistema de governança das tribos e letra E. Da autonomia territorial para a habitação dos nativos. Uma questão de interpretação textual, para você perceber o nível da interpretação, como é que a banca está trabalhando neste momento do seu processo, como é que ela está trabalhando a interpretação. É uma questão inédita, você pode pesquisar essa questão em qualquer site que você quiser, qualquer plataforma de estudos, pode pesquisar. Você não vai encontrar. Por quê? Porque é uma questão inédita, exclusiva, desafio. Banco de dados, hein? Isso aqui é exclusividade nossa. Tudo bem? Um minuto para você, pense aí, mas pense com muita disposição, com muita vontade. O treino determina a sua aprovação. Ok, vamos lá então. O nosso chat já nos mostra aí uma resposta, não é? Então a maioria respondeu a letra B. Letra B. Olha só, isso aqui é uma questão de interpretação textual, então. Ah, letra A também. Letra B ou letra A? A maioria. Ah, ficou empatado, né? Ficou um empate aí entre B e A. Ok, entendi. B e A. Olha só, gente, o empate entre B e A. Perfeito. Interessante, não é? Nesse caso, então, a interpretação da banca FCC, percebeu, né? É uma interpretação que trabalha mais o processo da inferência. O próprio comando fala mediante as propriedades e sentidos, pode-se inferir. Inferir. Inferir quer dizer concluir por raciocínio lógico, certo? Eu vou repetir. Inferir quer dizer concluir por raciocínio lógico. Ou seja, por raciocínio lógico, por uma questão de dedução lógica, eu olho para o texto proposto. Qual é o texto proposto? Vamos lá, eu vou colocar aqui, ó, tá aí o texto proposto, né? Ele diz assim: são reconhecidos aos indígenas sua organização política e social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Esse é o texto. Aí, eu vou agora inferir, eu vou deduzir logicamente, eu vou raciocinar por aspecto e condição lógica. A partir destas informações, pelas propriedades e sentidos destas informações, eu vou mensurar, então, aquilo que não está contemplado. O comando disse: esse artigo não contempla a garantia. Ele não contempla a garantia. Então, vamos lá.
Meus parabéns para quem marcou a letra B. Parabéns. Isso me alegra muito, me deixa muito feliz, porque você fez uma análise muito bem, muito boa, muito bem adequada. Então, esta é a resposta. Esse artigo não contempla o que está registrado na letra B, ou seja, não contempla a garantia do registro histórico dos nativos. É isso aí. Parabéns. A letra A. Por que a letra A não é a resposta? Olha só. A letra A fala sobre a alimentação típica dos indígenas. Essa alimentação típica está contemplada quando o texto fala costumes, tudo bem? Então, dentro do aspecto dos costumes, se você analisar, se você pesquisar a própria palavra costumes, se refere a um povo, porque qual é o povo aqui? Olha, o artigo 231 da CF está se referindo aos indígenas. Quando o texto fala costumes, são costumes dos indígenas. Então, é essa que é a inferência. Eu tenho que fazer essa ligação de sentido. Não é um costume qualquer, é o costume deles. Por que deles? Porque indígenas é o que está no contexto desse artigo 231 da Constituição. Se refere a eles. O texto não se refere a outro tipo de povo, se refere aos indígenas. Então, os costumes são deles. Se eu analiso os costumes dos indígenas, dentro desse arcabouço dos costumes está contemplado o quê? A alimentação. A alimentação faz parte dos costumes. Então, dentro dos nossos costumes, por exemplo, está o nosso tipo de alimentação. Como é que nós nos alimentamos aqui na região norte? Qual é o costume alimentar? É o peixe, é o frango, a carne, certo? O arroz, o feijão. Se nós fôssemos, por exemplo, para o centro-oeste, já não é mais essa tradição, já não tem mais o peixe para lá. Lá já é mais a galinhada com pequi, correto? Já tem muito mais pamonha, tem muito mais, não é? A farinha não é mais de mandioca, é de puba. Então são os costumes, cada região, cada parte tem um costume. E os indígenas também têm os costumes. Então a alimentação está dentro dos costumes. Então está contemplada a alimentação. A letra C fala da preservação das danças e ritmos dominantes. Onde é que o artigo contempla a preservação das danças e ritmos dominantes? Quando ele fala tradições. Dentro das tradições, lá está dentro das tradições a preservação das danças e ritmos dominantes. Então, a letra C está contemplada no artigo, tudo bem? Observa que não é a mesma palavra, é uma condição lógica. Por isso que você não é uma compreensão textual, certo? Não é uma compreensão. E antes que eu avance aqui a questão da compreensão, deixa eu só mostrar para vocês um detalhe aqui. Vamos lá, eu tenho que mostrar para você entender com melhor propriedade. Algumas pessoas se equivocam no processo. Vamos lá. Olha só, o que é a compreensão? Só para a gente não se equivocar quando avançarmos dentro dessa análise. Então, a compreensão, ela corresponde, a compreensão textual, ela corresponde à análise das informações, então, análise das informações escritas no próprio texto. Quando eu analiso as informações escritas no próprio texto, eu estou então constituindo a compreensão. Observa, portanto, que a compreensão, olha só, a compreensão é uma análise das informações. Análise das informações. Então, são informações, olha aqui, ó, informações que estão escritas no texto. Perfeito? Por sua vez, a interpretação, só para nós estabelecermos a diferença, então a interpretação, algumas pessoas pensam que é a mesma coisa, não é, é diferente. A interpretação é a análise das ideias e sentidos. Ideias e sentidos que se relacionam no contexto e se encontram
subentendidas. Na mensagem. Mensagem é sinônimo de texto, certo? Olha só, olha a diferença aqui para a gente perceber a diferença, tá? Eu vou agora sair aqui da frente do quadro, né? Olha aqui, ó. Então eu tenho a compreensão, perfeito, eu tenho a compreensão e eu tenho a interpretação. A compreensão é a análise das informações escritas no texto. Então aquilo que está escrito no texto eu vou analisar. A interpretação já vai ser a análise das ideias. Olha a diferença, né? São ideias, já são sentidos. Essas ideias e sentidos estão relacionadas, elas se relacionam e muitas vezes estão subentendidas, certo? Então, se relacionam, estão subentendidas na mensagem. Nesse caso, subentendidos quer dizer que estão nas entrelinhas. É por isso que a interpretação trabalha mais a inferência. A inferência, então, é essa dedução lógica. Eu não vou analisar o que está escrito, vou analisar o que está na ideia, no sentido, certo? Por exemplo, olha só, olha essa frase aqui, olha. Essa frase aqui, olha. João, olha a frase. João subiu na árvore, tudo bem? Olha essa frase aqui, ó. João subiu na árvore, certo? Frase bem básica para você entender a diferença. João subiu na árvore. Presta atenção. Como seria a pergunta da compreensão textual? A compreensão ela fica limitada àquilo que está escrito no texto. Como seria a pergunta da compreensão? Seria assim, olha, quem subiu na árvore? João, porque a compreensão ela se limita ao que está escrito. Então ela só pode perguntar dentro daquilo que está escrito. Então, quem subiu na árvore? Resposta, João. Por quê? Porque o João está escrito no texto. Aí outra pergunta da compreensão, João subiu onde? Subiu onde? Na árvore, correto? Então, mas isso aqui é muito básico. Pois é, porque a compreensão é básica mesmo. Só que os concursos já não trabalham mais com compreensão. Os concursos estão todos no campo da interpretação. É aqui que está o problema, porque as pessoas às vezes erram as perguntas de compreensão. Imagina as de interpretação, que são mais complexas, mais abstratas. Tudo bem? Então, olha só, a compreensão, ela sempre trabalha o que está escrito na frase. Aí, como seria agora uma pergunta de interpretação para essa frase aqui, olha? Como seria a pergunta de interpretação? Seria assim, olha, como João subiu na árvore? Essa é a pergunta de interpretação, percebeu? Como João subiu na árvore? Pense aí. Só pensa, tá? Só pensa. Qual é a sua ideia? A resposta está aqui. Por que está aqui? Porque está subentendida, percebeu? Está relacionada, ela não está escrita. Você tem que alcançar esse campo abstrato do que você expressa por raciocínio, por dedução. Então, dentro dessa informação aqui, a pergunta interpretativa é como João subiu na árvore. Como subiu na árvore? Eu sei quem subiu, eu sei onde ele subiu, mas como ele subiu? Percebeu a diferença? Então, a pergunta da compreensão é uma pergunta muito direta, já está escrito no texto. A interpretação já é mais abstrata, ela já exige uma análise mais lógica, uma dedução, uma percepção daquilo que está subentendido. Alguém pode falar, João subiu na árvore usando uma escada. Aí eu pergunto a vocês, tem alguma palavra aqui sugerindo escada? Não, então não pode. Você está fazendo uma extrapolação. Quando você acrescenta uma informação que não está no texto, é um erro de interpretação, tá? Você extrapola. João usou uma corda. Tem alguma palavra sugerindo corda aqui? Não, certo? João usou... Não, o que ele usou? Olha só, o texto fala João subiu. A ação de subir, atenção aqui, a ação de subir está diretamente vinculada a João, perfeito? Então, olha só, quando o texto de João subiu na árvore, a pergunta interpretativa é como subiu na árvore. Ele usou as mãos e os pés. Ou seja, numa palavra que está correta, mas a gente vulgarizou, João trepou na árvore. Trepar está correta a palavra. Só que nós popularizamos de forma vulgar, não é? João trepou na árvore, tudo bem? Então, olha só, e professor, e se ele não tivesse braços? Sempre tem esse que fica reinventando a roda, né? Sempre tem. É incrível, sempre tem as pessoas que ficam reinventando a roda. A roda está muito redonda, vou aperfeiçoar a roda.
E se não tivesse perna, meu amigo? Se não tivesse braço, se não tivesse perna, seria outro tipo de texto, tá? Ele teria que explicar isso. Então, se o texto não explica, é porque sugere que João tem braços e pernas e usou as próprias mãos e pernas, braços, para subir na árvore. Então, João subiu. Quem subiu? João. Como ele subiu? Usando os recursos próprios, certo? Os recursos próprios, pernas e braços. Tudo bem? Então, a interpretação, ela é assim. A interpretação, ela é inferência, ela é dedução lógica. Você analisa o que está implícito, subentendido no texto. Certo? Aí, só para fechar aqui, vamos lá, para fechar a análise da questão 1. Aí, a palavra danças, olha a letra C, a palavra danças, ritmos, não está escrita no texto. Por quê? Porque não é compreensão, é interpretação. Mas eu interpreto que as danças e ritmos estão contempladas no texto a partir da palavra tradições. A palavra alimentação da letra A não está escrita no texto, mas está contemplada nos costumes. A letra D, sistema de governança das tribos. O sistema está na organização política e social. Então, o sistema de governança é o aspecto político e social. Está lá, contemplado. A letra E, a autonomia territorial para a habitação dos nativos. O texto fala dos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Se ocupam, é para habitação, porque eles ocupam. Como é que um povo ocupa uma terra? Morando na terra, é lógico. Então a palavra habitação não está escrita no texto, mas está lá, ocupa, né, as terras que tradicionalmente ocupam. Qual é a inferência que eu faço? Qual é a dedução lógica? Se eles tradicionalmente ocupam, eles moram, porque quem é que vai ocupar uma terra para nada? Vai ocupar porque mora na terra, habita na terra, tudo bem? Então você percebeu que as informações da letra A, da letra C, da letra D e da letra E estão no texto. Quem não está no texto é a letra B, que fala registro histórico. Nada no texto estabelece registro histórico. E professor, e as línguas? Não seria o registro histórico? Não, as línguas é a linguagem, certo? A linguagem é a linguagem. Então não se refere ao registro histórico. Registro histórico, certo? Os nativos têm livros escritos. Não, é registro histórico. É a história escrita. Eles não têm. Eles falam a história de um para o outro. É uma transferência oral. Eles contam para os filhos contam para os posteriores filhos, e assim vai na descendência sendo transmitida a história dos povos indígenas. Não é registro. Vamos para a questão 2. A questão 2 agora é uma questão de ortografia. A interpretação, a gente volta daqui a pouco. Vamos lá, ortografia. Com base nas regras da ortografia oficial, olha aí, determine a frase que não contém erro. Então, regras da ortografia oficial, determine a frase que não contém erro. Não contém erro. Letra A. O que você registrou na ata não tem nada a ver com as decisões ocorridas na reunião. Letra B. A deteriorização da natureza precisa ser contida com a máxima urgência. Letra C. As más interpretações das leis não podem obstaculizar as garantias jurídicas. Letra D. O sistema de meteorologia responde pela coleta, análise e disseminação de dados sobre o tempo. Letra E. A... Nesse caso, então, olha só, a gente determina aqui, tudo bem? A gente volta aqui com o aspecto relacionado. Só vou aqui fazer uma conexão de novo com a. Ok, não é? Tivemos uma perda aqui de sinal, mas vamos lá, de volta, não é? Então, olha só, vamos lá, de volta então aqui. Aí, nesse caso, temos aqui, não é? A questão 2, questão 2. Então, nós temos que encontrar nestas frases, nas 5 frases propostas na questão 2, qual delas não contém erro. Qual delas não contém erro, tudo bem? Você vai dar uma olhada, então, aí na sua tela, vai olhar para as opções A, B, C, D, E e vai perceber uma questão de ortografia, considerando que a ortografia trabalha a escrita oficial das palavras. Então, o modo como nós registramos as palavras. Ortografia é a escrita correta, a escrita oficial. No dia a dia, nós escrevemos de um jeito muito errado, infelizmente.
O nosso dia a dia ele é muito viciado, muito cheio de falhas. E aí, nas redes sociais, nós abreviamos palavras, não acentuamos as palavras, não usamos pontuação, você não, né, não sabe se a pessoa pergunta, se afirma, se ela sugere, se ela determina. Não, você não sabe, não tem pontuação, não tem vírgula, não tem ponto, não tem interrogação, não tem exclamação, não tem reticências. E aí fica aquela comunicação muito incorreta nas redes sociais. E aí, quando a banca cobra uma questão de ortografia, sempre fica, às vezes, aquela complicação. Aí, nesse caso, essa questão 2 aqui é uma questão que está envolvendo ortografia, tudo bem? Então, olha só, vamos lá verificar as opções, não é? Você está vendo aí A, B, C, D, E. Aí a letra A falou que você registrou na ata não tem nada a ver com as decisões ocorridas na reunião. Perfeito? Aí, nesse caso, não é? Olha só aqui, não é? Aí temos aqui, então, olha só, vamos lá, olha só. A questão 2. Então, a ortografia, a frase que não contém erro. De volta, vamos lá. Então, o que você registrou na ata não tem nada a ver com as decisões ocorridas na reunião. Letra B. A deteriorização da natureza precisa ser contida com a máxima urgência. Letra C. As más interpretações das leis não podem obstaculizar as garantias jurídicas. Letra D. O sistema de meteorologia responde pela coleta, análise e disseminação de dados sobre o tempo. E letra E. A beneficência das ruas é notável pela cidade. Pense aí, então, vamos lá, 30 segundos, pense aí. Qual destas frases não contém erro? Uma questão de ortografia oficial que vai cair na tua prova, hein? Vai cair. A FCC ama questão de ortografia oficial para as provas superiores. Sobretudo, né? A sua que é superior na carreira militar. Vai ter muito registro. O tenente é o oficial combatente. Então tem muita muito boletim que vai passar por você. Você que vai assinar. Eu estou aqui, tudo bem? Só esperando você pensar e vamos à resposta, vamos lá, para não, né, já avançarmos, não ficarmos muito aqui, até porque as questões elas sempre são, você não tem aquele tempo, né, para responder, elas são bem determinadas. A maioria foi na letra D, né? A letra D. Ok, é a frase que não contém erro. Vamos ver então. Eu vou parabenizar a D e E, né? Ficou ali D e E, empatado numa média D e E. Ok, a frase que não contém erro ficou na média entre D e E. Na verdade, a resposta não é D e não é E. Tudo bem? Mas tudo bem, aqui é o local para nós treinarmos. Erros acontecem. Nós erramos aqui para acertarmos lá. Tudo bem? Sem problema algum. Não se estresse. Ah, errei. Tranquilo, o erro nos ensina. O erro nos deixa mais experientes. Então, olha só, nesse caso, a resposta, na verdade, é a letra C. A letra C é a resposta. Está aqui, ó. As más interpretações das leis não podem obstaculizar as garantias jurídicas. Essas mais aqui é mais de mal, certo? Mal. É o feminino de mal, mal com U. Por exemplo, as interpretações que são maldosas, essa condição. Então, mal, masculino, feminino, má. Plural do masculino, maus. Plural do feminino, mas. Então, está perfeita essa mas. A palavra obstaculizar está perfeita também. O problema é que as pessoas falam obstacularizar. Não existe obstacularizar, é obstaculizar. Vem de obstáculo, obstáculo, certo? Obstaculiza. Quais são os erros, então, que acontecem nas letras? Vamos lá. Na letra A, o erro está no haver. Não é haver que se escreve quando você fala nada a ver, tá? Por favor. Na letra B, qual é o problema? Deteriorização. Está errada. Na letra B. Na letra D, qual é o erro? Exatamente, é meteorologia que está errada. E na letra E, está errada beneficência. Tudo bem? Então, essas são as palavras erradas. Agora, vamos corrigi-las para você ver como elas estão erradas e como deveriam ser. Quando você escreve, vamos à letra A primeiro, quando você escreve, portanto, a expressão nada a ver,
Ah, isso aqui tem nada a ver, gente. Numa rede social, você fala, falar tudo bem, porque o som é o mesmo. Mas quando for escrever, nada a ver, não é o verbo haver, tudo bem? É nada a ver, é o verbo ver. Nada a ver. Assim, olha para a tela, não é haver do verbo haver, é haver. Nada a ver. Quer dizer, nada a ser visto, nada a ser considerado, nada a ser percebido. Então, essa expressão, isso não tem nada a ver, ou seja, nada a ser considerado, nada a ser visto, é ver de ver, tudo bem? Nada a ser visto, nada a ser percebido. Por isso que a expressão original é nada a ver com o verbo ver, não com o verbo haver. Então, é assim que se escreve nada a ver. A palavra deteriorização está errada. Olha para a tela. Não tem esse IZ, tudo bem? O erro é esse IZ, que não pertence à palavra. Eu destaquei para você ver. Olha aí, você está vendo? Tem o IZ que está destacado. Esse IZ, ele não pertence à palavra. Ele está aí de forma incorreta. Então, ele sai e a palavra correta aparece. Olha como é que é a palavra correta. Olha, é deterioração. É de deteriorar. Deteriora, deterioração. Essa é a palavra. Não é deteriorização, tá? É deterioração. Tá vendo? Ó? O IZ sai, aí fica deterioração. A palavra meteorologia está errada esse reô. Não é meteoreo, tá? Tá errado esse reô. Não é meteoreo, é meteoro. Olha aí, ó. Repetindo, não é reô. Olha para a tela aí. Não é meteoreo, meteoreo, é meteorologia. Meteorologia, percebeu? Meteorologia, meteorologia. A palavra beneficência está errado o i, não é beneficência. O i não pertence à palavra. A palavra é beneficência. Olha aí, ó, é beneficência, certo? Não é beneficência, é beneficência. Ok? Percebeu? Beneficência. Perfeito. Então vamos lá. Ficou aí mais uma questão. Falamos que eram 3 questões. Vamos para a terceira questão, então. Aí fica mais essa orientação para você. Então é nada a ver com o verbo ver, deterioração, meteorologia e beneficência. Está bem? Terceira questão. Todos os estudos dizem que no Brasil aumentarão a frequência e a intensidade de ondas de calor. Assinale a frase que apresenta a reescrita gramatical e semanticamente correta. Gente, questão de reescrita vai cair na sua prova. Entre as 15 questões, tanto do bombeiro quanto as 15 questões da Polícia Militar, vai ter questão de reescrita. A FCC está simplesmente amando esse tipo de questão neste momento da sua história. Então, ela vai trabalhar a questão de reescrita, se prepare para essa questão. Olha aqui, ó. Aí a frase está lá. Vamos ver rapidamente. Olha. Todos os estudos dizem que no Brasil aumentarão a frequência e a intensidade de ondas de calor. A frase foi reescrita na letra A. No Brasil, os estudos demonstram que a frequência e a potência de ondas de calor será aumentada. Letra B. Os estudos indicam que no Brasil serão aumentados a frequência e a força das ondas de calor. Letra C. O aumento da frequência e da exuberância de ondas de calor é confirmado por todos os estudos brasileiros. Letra D. Todos os estudos afirmam que aumentos na regularidade e na veemência de ondas de calor ocorrerão no Brasil. Letra E. Todos os estudos apontam que a reiteração e a intensidade de ondas de calor podem aumentar no Brasil. Qual dessas escritas A, B, C, D ou E está exatamente correta e de acordo com o significado da frase original lá do comando da questão? Pense aí. Vamos lá, um minuto para você pensar. A maioria foi na letra B, né? Vamos à resposta então. A letra B foi a resposta da maioria. Então vamos lá, vamos à análise da questão, vamos à resposta da questão, tudo bem? Olha só, todos os estudos dizem que no Brasil aumentarão a frequência e a intensidade de ondas de calor.
A letra A diz assim, olha, no Brasil, os estudos demonstram que a frequência, olha só, a frequência, né, então aqui está o texto, a frequência, então eu quero a reescrita correta. Então, a frequência e a potência de ondas de calor. Presta atenção, olha para o slide para você ver os detalhes. O texto fala a frequência, certo? Frequência. E a potência. Então, eu tenho frequência e potência. Eu tenho aqui um sujeito chamado composto. Eu tenho dois elementos compondo o sujeito. O sujeito não é só frequência e nem só potência, é a frequência e a potência juntos. Se são juntos, eu tenho aqui um plural. Se é plural, olha a concordância do verbo, será aumentada. Está errado, percebeu? Então, é a frequência e a potência serão aumentadas. Essa era a concordância correta, porque eu me refiro à frequência e à potência. Então, o verbo concorda no plural, serão. Por isso, a letra A não é a resposta. A letra B. Os estudos indicam que no Brasil serão aumentados. Presta atenção, tá? Serão aumentados. Olha só. A frequência e a força. Olha o detalhe, olha o detalhe. Serão aumentados a frequência e a força. Presta atenção. A frequência. Frequência é gênero feminino. A força. Força é gênero feminino. A frequência, a força. Olha para o verbo que está no particípio antes de frequência. Está lá, ó. Aumentados, certo? Serão aumentados. Quem serão aumentados? A frequência e a força. Só que frequência e força são dois femininos. Se são femininos, por que o verbo aumentados está no masculino? Percebeu o detalhe? Temos erro de concordância aqui, entendeu? Se frequência e força são dois termos femininos, por que o verbo no particípio ocultados está no masculino? Aí está o erro. Então, a letra B não é a resposta. O certo era aumentadas. A frequência e a força. Entendeu? Percebeu o detalhe? É no detalhe. A letra C. O aumento da frequência e da exuberância de ondas de calor é confirmado por todos os estudos brasileiros. Olha só, é confirmado por todos os estudos brasileiros? O texto não fala que os estudos são brasileiros. Olha o que o texto diz. Leia lá em cima. Todos os estudos dizem que no Brasil aumentarão a frequência e a intensidade de ondas de calor. O texto não diz de quem são os estudos. O texto está dizendo que os estudos dizem que o local chamado Brasil terá uma problemática em relação ao aumento da frequência e da intensidade de ondas de calor. Então, o problema ocorre no Brasil, esse problema da intensidade da onda de calor, mas não é o estudo do Brasil. Então, quando a letra C fala estudos brasileiros, ela erra, certo? E a letra C não é a resposta. A letra D, todos os estudos afirmam que aumentos na regularidade e na veemência de ondas de calor ocorrerão no Brasil. E esta é a resposta. A letra D responde à questão. Olha só, todos os estudos afirmam, porque dizem e afirmam, que aumentos na regularidade. Olha só, o que é regularidade? É a frequência. O texto fala frequência, aqui fala regularidade. Viu o uso de sinônimos? A FCC sempre usa sinônimos. Intensidade é a veemência. O texto fala intensidade, a letra D fala veemência. Aí, de ondas de calor ocorrerão. Ocorrerão por quê? Porque o texto fala, não é? Que aumentarão. Se aumentarão, ocorrerão. Aumentos ocorrerão. Olha só, aumentos ocorrerão, aumentarão no Brasil. Tudo bem? Então está perfeita a reescrita da letra D, de acordo com a gramática, com o mesmo sentido do texto. E a letra E, todos os estudos apontam. Não, apontam não. O texto diz, dizem. Dizem é afirmam, garantem. Apontar é só deduzir. Então não é apontar, é dizer. Dizer é afirmar. Outro erro da letra D é quando fala assim, podem aumentar. Não é podem aumentar, o texto diz aumentarão, ou seja, é confirmação. O texto está confirmando e a letra E está sugerindo. Podem aumentar. Não, aumentarão. Tudo bem? Aí são as diferenças. A letra E, portanto, está errada também. E você percebe que o acerto está apenas na letra D. Então foram as nossas questões de hoje. Esta foi a nossa aula de língua portuguesa, desafio para a sua preparação ao concurso do CFO, PM e BM. Eu sou o professor Wirley, trabalho com você em Língua Portuguesa 2 e fique com Deus, um bom restante de dia, uma boa noite, forte abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.